Seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu vou falar do tema do corpo espiritual, corpo mental das plantas, esse corpo espiritual, para que nós pudéssemos entender. Eu estou pegando trabalhos, em parte, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, né, no ano de 1958, faz mais de 60 anos que esse livro foi lançado. E ele chama a atenção, aqui, do corpo espiritual, das plantas, que no caso, que é o que eu estou chamando a atenção, que é o vegetal. Ele descreve assim: retrato do corpo mental. Presta atenção o que é que ele fala. Esse retrato do corpo mental. O André Luiz escreve: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, o corpo físico que o reflete, tanto quanto o próprio corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Olha o que eu quero chamar a atenção, é o seguinte: o princípio inteligente, Deus cria um princípio inteligente que nós não sabemos explicar, nem os espíritos também sabem explicar como é que foi feita essa razão. E o princípio material não sabe. O que nós sabemos é que esse princípio inteligente com esse princípio material, ele se juntam e dá o início ao que chama corpo mental. Essa matéria pura aqui, que dá início ao corpo mental, e esse princípio inteligente, simples e ignorante, dá início a esse corpo mental. Esse corpo mental que vai desenvolvendo, porque, segundo o Jorge Andréa, vai formar o inconsciente passado, o inconsciente atual, o inconsciente puro. Ele diz o seguinte: esse corpo mental é que vai dar origem ao perispírito, ao corpo etérico e, consequentemente, o corpo. Eu considero assim, porque a maioria, às vezes, até das pessoas que rotula, que estuda essa parte espiritual, ele coloca como corpo o perispírito ou o corpo astral como se fosse a formação de tudo. Não, ele está chamando a atenção que a formação, o início, é nesse corpo mental. Eu sempre coloco como didática para poder entender, esse princípio vai evoluir. A evolução, nós só vamos entender a evolução na hora que trouxer a discussão do princípio inteligente, para poder entender o processo de evolução. E esse princípio inteligente, ele vai fazer a sua marcha evolutiva. Então é como se começa aqui no corpo mental, é como se fosse um prédio. Eu sempre chamo a atenção, vai fazer um prédio lá de 20 andares, um prédio muito bonito, com belo acabamento, com vitrais bonitos, com estampa linda, móveis lindos, tudo bem. Mas antes deste prédio final estar pronto, ela tem que ter algumas plantas que tenham que ser obedecidas. Por exemplo, tem que se formar, primeiro, antes do prédio, antes de você colocar luxo, vitral, pastilha, você tem que fazer a planta, a fundação, uma planta de fundação. A planta de fundação não é ainda o prédio, mas é o esboço do que vai ser o prédio. Então, depois tem que ter a planta de construção civil para fazer as colunas, as lajes, vai fazer isso, as paredes. Mas tem também a planta hidráulica, tem a planta elétrica, a depender a planta do gás, a planta do elevador, a planta telefônica, tudo isso vai acontecendo para, no final, ter o acabamento final. Aquelas plantas lá para janela, luz, vetor e até o acabamento final. Então, passa por muita etapa. Então, nesse corpo mental, é aqui que eu estou dizendo, nesse corpo mental, já existe a planta do ser angelical. Olha o que é que o Chico está dizendo aqui nesse livro.
retrato do corpo mental, é assim que o André descreve, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, para definir o corpo espiritual, o perispírito. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. O corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. O corpo físico é reflexo do perispírito, tanto quanto ele próprio, o perispírito. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, este corpo mental está a planta inicial. A planta inicial, que tudo indica que é planta de Deus. É de Deus. Os outros vão trabalhando como co-criadores nesse processo de evolução. Existe muita gente trabalhando nesse processo. E a planta faz parte disso. Olha como é que André Luiz descreve. Ele diz, vai formando, inclusive, centros vitais. Ele diz assim, estudado no plano em que nos encontramos, ou seja, ele encontrava, na posição de criaturas desencarnadas, que é o caso dele, o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico, relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos estes adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço, recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Ele está dizendo que nós vamos ter, inclusive, automatismo, mas isso custa milhões de anos. É muito tempo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. As plantas têm 360 milhões de anos. Mas antes das plantas já tinha seres. Mas é um processo, o homem é mais recente. É um processo de evolução. Não podia aparecer o homem se não tivesse aparecido outros seres que desse condição desse espírito hominal poder se manifestar. Então tinha que aparecer corpos capazes de dar guarida para esse princípio inteligente. Isso é um processo que custa tempo. Somos nós mesmos que vamos trabalhando a nossa evolução. Somos nós que vamos formando nosso perispírito com o correr do tempo. Somos nós que vamos sendo co-criador de nós mesmos. Até o homem tomar consciência disso. No início é inconsciente. É como se ele estivesse no determinismo. Mas depois ele entra no processo de consciência. Quando chega no homem, vai acelerar. Mas esse processo de consciência chegou no homem. Mas antes, esses seres todos foram trabalhando. Ele diz esses centros vitais como o que os orientais chamam de chakras. Chakras são centros vitais. E nós possuímos. E hoje, já se sabe, o estudo da acupuntura mostrando que nós temos canais de mediastinos, nós temos nadis, nós temos esses centros de forças. O homem tem, o animal tem, a planta tem e os seres mais primitivos têm. Tem trabalhos já mostrando isso. Eu falei da última vez o trabalho de King Won, o coreano falando sobre isto. Então ele vai chamar a atenção aqui dos centros vitais e as células. Ele diz, são os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprime às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Ou seja, esses recursos vêm de lá para cá.
Nós custou muito tempo esse automatismo para desenvolver cada caminhos desse, custou muito tempo. As células é como se tivesse sido domesticada pela inteligência espiritual e ela já age como se fosse inteligente, é um ser inteligente, porque ela está domesticada. Então ele diz assim, essas células que obedecem às ordens do espírito, do princípio inteligente nas plantas, diferenciando-se e adaptando às condições por eles criadas, procede do elemento primitivo comum de que todos provimos de laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quanto às formações protoplasmáticas, nos lastreamos nas manifestações primeiras. Olha o que ele está chamando a atenção. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano que respira. Bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticada na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessita de substâncias especiais, água, oxigênio, canais de generação escritora, para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhe traça, encontrando por esse clima que lhe é indispensável, na estrutura aquosa de nossa constituição físico-psicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares, formados pelos líquidos intersticial. Ele está chamando a atenção que isso é um processo. Então você imagina a percepção, quanto tempo demorou para acontecer, mas precisou do hábito nosso lá atrás, a inteligência do princípio inteligente. Você vai vendo que esse processo vai custando, no quanto custou a criar o automatismo das celular, quanto custou de tempo, de treino, repete a mesma lição. É assim que nós vamos aprendendo. Como é que o menino aprende a tabuada? Vai aprender repetindo os números, daqui a pouco ele sabe. Isso é tempo. Como é que você aprende a escrever, aprende as letras, vai, junta, forma palavras, daqui a pouco expressão, e às vezes escreve de uma forma elegante, bonita e organizada. Isso custa tempo. Ninguém começa escrevendo de uma forma bonita, elegante e organizada se antes não passou pelo processo de aprendizado das letras e da junção dessas letras. Então ele vai chamando a atenção que isso é um processo. As plantas, ela vai treinar sensações, treina. Quando já está pronta, aí agora o ser vai mergulhar no treino do instinto, mas ela já tem o instinto dentro dela, na forma germinal, já começou a traçar, mas só como animal é que vai dominar o instinto. É assim que vai funcionando. Ele diz, o corpo espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda um corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Além do carro fisiológico, apresentamos algumas transformações fundamentais depois da morte. A planta também morre. E a planta continua viva, igual o animal, igual o homem. Porque o princípio inteligente não morre jamais. Esse princípio inteligente que está fazendo a evolução. E a evolução é feita aqui, quando está encarnado, e é feita no mundo espiritual. Por isso que o Chico usou nesse livro o termo evolução em dois mundos, porque nós estamos evoluindo aqui e lá, mas não querem ainda discutir o princípio inteligente nas plantas, vão ter dificuldade de entender. E eu estou trazendo a discussão e vou apresentar, com o correr do tempo, um modelo de átomo que eu acho que justifica isto.
o modelo, que eu vou pegar dos dois que eu falei. Vou pegar trabalho do Hernani, do Jorge André e algumas garimpagens do Décio e Ândalo Júnior, que eu chamo Décio e Ândalo Júnior porque o Hernani e o Jorge já desencanaram, mas o Décio, graças a Deus, está aí, ainda está jovem, mas ele é o que eu chamo, o Décio, eu chamo ele de garimpeiro da fisiologia transdimensional, porque ele está sempre procurando ver o que tem de novidade que possa fazer essa junção. Então, algumas coisas do Décio também eu vou usar nesse meu trabalho. Ele diz, esse corpo que envolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais, que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas. Então você veja, é esse corpo mental que já tem a planta, e essa planta tudo indica que estava já imprimida nesse espírito, desse princípio inteligente. Quando ele junta no corpo mental, ele forma, o corpo material, ele forma essa planta. Mas a planta do ser angelical, porque isso os outros todos é transitória. O corpo físico é transitório. O corpo etérico é transitório, o próprio perispírito também é transitório, só o corpo mental, nessa parte inicial, que não é transitório. Esse corpo mental que vai acompanhar esse princípio inteligente na sua marcha evolutiva. Então, esse corpo mental já tem a forma do modelo do ser angelical, esse corpo mental. Nós vamos voltar a falar do assunto. Deus guarde vocês, boa sorte. Até o próximo encontro, que vamos continuar nessa sequência. Muito obrigado pela honra de você estar me assistindo. Muito obrigado. Deus lhe guarde.